Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Há algum tempo atrás, eu dividi aqui com vocês sobre uma fratura no quinto metatarso, que me deu bastante trabalho, porque eu tive várias infecções, né, recorrentes, por conta de uma rejeição aqui dos materiais. Mas, no dia 10 de abril de 2026, eu fiz uma nova cirurgia para retirar os materiais e tudo deu certo, graças a Deus. Segue bem na recuperação. Porém, nessa semana passada, final de junho, começo de julho, eu sofri uma queda na sauna, né? Eu sou deficiente visual, como todos sabem, e eu esqueci que eu havia subido no degrau de cima e deitei. No que eu levantei, achando que eu estava no degrau de baixo para ir tomar uma ducha e voltar para a sauna, quem frequenta a sauna sabe, né, que se a gente toma uma duchinha gelada, a gente volta e consegue ficar por mais tempo e tal. E tem os benefícios, né, do choque térmico, entre outras coisas. Fui eu, toda pomposa, levantei e falei, vou tomar uma ducha, saí andando. No que eu saí andando, acabou o degrau. E aí meu pé foi para baixo, né? Lógico, para o chão, e eu escorreguei e caí de cima desse degrau, como se fosse uma altura de uma arquibancada. A queda foi tão forte, que eu perdi os sentidos, eu fiquei sem noção, me deu ânsia de vômito, caiu minha pressão. Ainda bem que minha sogra estava comigo lá dentro, ela conseguiu me ajudar a levantar, me levou no chuveirão e depois a gente seguiu com os outros cuidados. Mas o que eu quero contar para vocês com essa história toda? Que infelizmente, nessa queda eu acabei fraturando o quinto metatarso, agora do esquerdo. Não do primeiro, mas não do direito, né? Como já havia sido, mas agora foi do pé esquerdo. Não foi igual a fratura do direito, que foi uma fratura total, né? Essa fratura de agora foi uma fratura parcial, que não rompeu todo o osso ali do quinto metatarso. Foi uma fratura incompleta. Mas isso fez com que eu refletisse, né? Poxa, de novo eu tô caindo, de novo eu tô machucando. Uma das reflexões a primeira reflexão que eu fiz e que eu achei de certo compartilhar com vocês foi que eu sou deficiente visual e eu tenho que entender isso. Por mais que eu tenha autonomia, que eu falo que as pessoas que têm alguma limitação, alguma deficiência motora, física, que elas podem sim ter sua autonomia, ir e vir, desde que não se coloque em risco. Então, o que eu deveria ter feito para ter evitado isso? Falado para a sogra: você me ajuda? Quero tomar uma ducha. E aí, conforme eu ia levantar, ela ia falar: cuidado, degrau, né? Ia me alertar ali. Então, teria sido uma maneira de eu evitar isso. Então, é isso que eu gostaria de falar. Por mais que a gente tenha que ter autonomia, a gente precisa entender que a gente precisa de ajuda. E não podemos deixar que essa autonomia nos coloque em risco, porque podia ter sido uma tragédia muito pior. Graças a Deus, o impulso me levou para frente e afastou que a minha coluna e minha cabeça batesse no degrau. Senão eu nem ia estar aqui contando isso para vocês, se eu acho que teria acontecido algo muito pior. Porque a queda foi muito brusca, muito violenta, meu corpo foi pro chão assim com uma velocidade muito rápida. Então imagine essa velocidade comigo batendo a cabeça, né? Então eu sou muito grata
por Deus ter colocado a mão e cuidado da minha vida mais uma vez. E aí eu trago isso para vocês, eu divido isso com vocês para que a gente possa tanto se cuidar, né? Sempre estar entendendo onde a gente está, quais os cuidados que a gente precisa ter. Outra coisa que eu fiz e estava errado, eu estava sem chinelo dentro de uma sauna. Gente, isso não se faz, é um lugar molhado, piso molhado. Eu poderia ter simplesmente escorregado sem estar no degrau de cima, só pelo simples fato de estar sem o chinelo, sabe? De estar sem algo antiderrapante. Então, são vários cuidados que mesmo quem enxerga tem que tomar para evitar esses acidentes. Acidentes acontecem sim, mas a gente consegue evitá-los. E eu não sei. Depois também comecei na segunda reflexão, né? Poxa, mais uma queda, mais um osso quebrado. Por quê? Será que eu tô com algum problema de saúde? Será que alguma osteoporose, osteopenia? Será que a perimenopausa que eu já entrei tá me trazendo algumas consequências de saúde? Por isso essa facilidade em quebrar? Por mais que a queda tenha sido bem brusca, me veio isso, sabe? Porque passei uma vida inteira sem quebrar nada. E olha que eu fui uma menina muito moleca. Eu subia em árvores, subia em muro, subia na casinha e pulava, andei de patins, ainda ando um pouquinho, mas eu andava de patins pulando caixa d'água, pulando, fazendo rampinha no condomínio onde a gente morava. Então eu sempre tive uma infância bem gostosa, sabe? E caía, se machucava, tropeçava, batia por conta da deficiência visual também, tipo, dentro de casa, às vezes bato o joelho, bato cabeça, mas nunca fraturei nada, sabe? Nunca deu ruim. Só que agora eu já tô com 40 anos, e aí a estrutura do corpo vai mudando, né? Então, acredito que seja um dos fatores, mas me trouxe essa consciência de buscar mais cuidados com a minha saúde, profissionais da saúde. Recentemente eu passei com a ginecologista endócrina e vi que tem bastante vitaminas minhas que estão muito baixas. Então, não é ela que diagnosticou a perimenopausa e ela é endócrina também. Então, foi onde ela pediu bastante exames aqui, porque eu me queixei também do ferro, que tá muito baixo. E aí foi onde ela vasculhou e pediu vários exames. E aí a gente viu que tem muita vitamina baixa. Então, assim, osso precisa de cálcio, vitamina K, vitamina D, né, que é essencial pra gente também. Entre outras coisas que não é da minha alçada, né, é competência de outros profissionais, mas enfim, tudo que eu tiver de diagnóstico, de novas conclusões aí e eu tiver autonomia, eu vou trazer para vocês e peço para que vocês procurem ajuda, que vocês estejam sempre cuidando da saúde, da alimentação, da musculação, porque tem um tempo já que eu não tô sendo 100%, nem na alimentação, nem na musculação, enfim, já fui muito melhor nisso, mas foi outro ponto forte que me fez refletir, entender que eu preciso cuidar da minha saúde de uma maneira bem constante, sólida, porque são os tijolinhos que eu vou construir hoje para poder colher amanhã. E não dá, né, gente, para qualquer queda fraturar um osso. Então a gente tem que estar com a musculatura forte, tem que estar com uma boa alimentação.
Uma boa alimentação, principalmente por conta de, não só de fraturas, mas por conta de outras coisas. Porque se a gente se alimenta com coisas que fazem com que o nosso metabolismo mude o eixo para poder metabolizar esses alimentos que a gente come, que não são alimentos benéficos, acaba que falta energia para o nosso metabolismo metabolizar aquilo que é importante, né? As vitaminas. Se o intestino está inflamado, ele não absorve as vitaminas importantes para o nosso corpo, então a gente acaba eliminando. Então, para a gente ter uma saúde legal, para a gente ter uma longevidade, para colher lá na frente, qualidade de vida, a gente precisa cuidar do que a gente ingere. Nossa, eu trouxe aqui vários pilares, né? Eu queria trazer essa parte, né, dos deficientes visuais, entender que precisa pedir ajuda, né? Que a gente tem que entender, eu trago por mim, que eu preciso entender que sou deficiente visual e preciso sim das outras pessoas para ir e vir, para que eu não me coloque em risco. E deixando um alerta aí para todos também que não tenha deficiência motora, deficiência física, né? Pois qualquer pessoa pode levar quedas em beira de piscina, em sauna, entre outras coisas. Por isso a gente tem que estar sempre atento, com cuidado, usando chinelos ou qualquer outro calçado antiderrapante em áreas molhadas. Outra reflexão que eu trouxe é sobre os cuidados, né, de procurar um pilar, o segundo pilar aí, de procurar ajuda, de ouvir os sinais do corpo, que o corpo vai dando sinais, pequenos sinais, e a gente precisa estar atento, precisa estar ouvindo e procurando os especialistas para que eles possam pedir os exames, nos orientar conforme a nossa queixa, conforme as coisas vão aparecendo. Porque depois, se o corpo grita, já fica difícil da gente tratar ali, né? Então, se a gente pega as coisas no início e vai acompanhando, a gente vai tendo melhores resultados. O terceiro pilar que eu trouxe aqui nesse vídeo foi falar sobre as boas escolhas, né, alimentares, para fazer com que o nosso metabolismo possa realmente metabolizar aquilo que é importante para o nosso corpo, para deixar o nosso corpo cada vez mais funcional, para que a gente não perca massa magra, para que a gente não fique com ossos fracos, para que a gente tenha um corpo limpo, desinflamado, sem toxinas, né? Isso ajuda bastante a gente na memória, cognição, entre outras coisas. Então, a boa alimentação, a boa escolha alimentar ajuda num todo. Ajuda no cérebro, ter um bom intestino para poder metabolizar as vitaminas que são ingeridas, manter os nossos músculos fortes para que ele proteja nossos ossos, articulações. É isso. São essas 3 reflexões que eu gostaria de trazer para vocês. Espero que tenha feito sentido, espero que tenha agregado valor na sua vida, todo esse conteúdo aqui compartilhado, né, que é um conteúdo de vivência, mas trazendo um alerta. E se foi útil para você, compartilhe esse vídeo, curta e comente, me deixe saber o que vocês acharam, divida comigo também se vocês também trazem essas queixas, quais lições que vocês gostariam de compartilhar aqui, para que outras pessoas também possam se alertar e começar a se cuidar, a se olhar de outra maneira, né? Principalmente nós que já estamos aí com 40, 50, a partir dos 30 também já tem que dar uma olhada. E os 20, cara, se cuidem.
Se cuidem, que hoje vocês estão aí com a vitalidade em alta. E aí vamos chegar nos 40 melhor do que eu cheguei. Melhor do que muitos chegaram. E é isso. A partir de hoje, vou cuidar muito melhor do que já cuidei da minha saúde, da minha alimentação, da minha atividade física e do meu mental. E você? O que vai fazer para melhorar os seus hábitos, para colher longevidade lá na frente?